Olá, meu nome é Rubens Múzio e esta série nós vamos tratar por que nós, evangélicos, somos conservadores. Por que nós, protestantes, parecemos ser tão tradicionais. E, de certa forma, uma preocupação também nós, de dentro do mundo evangélico quanto de fora, porque a maioria absoluta dos evangélicos acabou nos últimos anos se alinhando com uma agenda nacionalista, uma agenda de preocupação forte com a família e oposição muitas vezes a uma conversa aberta de gêneros e vários outros valores. Então é importante entender nossa origem e compreender um pouco mais esse mundo chamado evangélico. Inscreva-se e participe do meu canal. Eu sou evangélico, filho de evangélicos, neto de evangélicos. Nós frequentamos uma pequena igreja presbiteriana desde a década de 70, lá no interior do Brasil, em Matão, interior de São Paulo. Na década de 70, a população evangélica girava em torno de 4,8 milhões de fiéis, que poderiam ser presbiterianos, no caso da minha origem presbiteriana, ou luteranos, congregacionais, assembleianos. Os assembleianos, Congregação Cristã do Brasil, representavam esse mundo chamado mais pentecostal. Os batistas estavam lá e várias outras pequenas denominações. Mas não passávamos de 5 milhões de pessoas chamadas evangélicas no Brasil. Minha infância foi na cidade de Matão, uma pequena cidade próxima a Araraquara, com pouquíssimos evangélicos. Eu sou filho de um presbiteriano, de uma igrejinha pequena presbiteriana em Matão, eu não me lembro de outras, além de uma pequena outra igreja Assembleia de Deus. Meus avós eram líderes presbiterianos em Araraquara, meu pai também era um presbítero de igreja presbiteriana e, portanto, eu cresci numa família evangélica e eu me lembro estudando na escola estadual de primeiro e segundo grau, EPG José Inocêncio da Costa, em Matão, que eu era o único não católico, um evangélico protestante, numa sala de aula de mais de 40 alunos. E talvez na escola toda eu fosse um dos únicos, uma exceção. Eu me sentia como esse não católico, uma exceção, um pouco diferente. Participava na mesma escola, brincava com os mesmos colegas, vivia próximo da grande catedral de Matão, de grandes eventos sociais como o de Corpus Christi, uma festa anual que toda a cidade participava. Eu, de origem evangélica, não participava. Eu pertencia a uma pequena igreja presbiteriana muito acolhedora, no interior de Matão, num dos bairros mais rural, com poucas pessoas, poucas crianças, poucos amigos, mas éramos diferentes, éramos um pouco diferentes. Eu morava vizinho ao lado do padre dessa grande catedral católica, éramos amigos, éramos vizinhos, mas nós fomos orientados, de certa forma, como evangélicos, a não olharmos para os católicos como sendo cristãos. Na década de 80, o tamanho dessa igreja evangélica galga a marca dos 7,9 milhões de pessoas no Brasil chamadas de evangélicos. Naquele tempo eu mudei para o Rio de Janeiro. Percebi o vigor, a energia daquela igreja evangélica, marcada por cultos nas praças, grandes concentrações, um movimento crescente, uma igreja que aparecia mais na vida, na sociedade, na cultura carioca, na influência do povo do interior, lá na Baixada Fluminense, onde eu morava, né? Naquele tempo, é claro, a gente já sabia que a Igreja Universal do Reino de Deus havia comprado, em 1989, a Rede Record. Mas naquele contexto complexo da Baixada Fluminense de injustiça, de violência, de sofrimento, eu me lembro como esse jovem cristão, presbiteriano também, evangélico, buscando avivamentos, participando das famosas vigílias de Bento Ribeiro, nas madrugadas, cantando música, aquele perigo na violência da Baixada Fluminense. Nós estávamos lá na rua, compartilhando, falando com todo mundo, com todas as pessoas, procurando até mesmo transformar a sociedade para que tenhamos uma melhor cidade, né? Eu me converti nesse período, me engajei na leitura da Bíblia, buscando uma vida pura. E eu cresci nesse contexto de uma cultura evangélica, onde a gente precisava ler os livros evangélicos e não ouvir música popular, e não dançar, não ir ao baile, não transar, não fumar, e ir à igreja a maior parte dos dias, se possível, né? Essa é apenas um lado da história, claro, para mostrar que eu percebi
que no meio daquele empenho, daquele vigor, daquela energia, daquela espiritualidade, havia também um lado moralista dessa religião, que participava, que estava nas nossas conversas, e eu percebi que eu lia, consumia muito dessa leitura, dessa cultura evangélica que vinha dos Estados Unidos. Como jovem, larguei as minhas pretensões de ser um médico, decidi para o seminário presbiteriano, morei em Campinas há alguns anos da minha vida. Naquela década de 90, então, a igreja avança e chega durante essa década aos quase 14 milhões de evangélicos. A velocidade de crescimento dessa igreja evangélica na década de 90 foi enorme, na verdade 4 vezes mais rapidamente do que a população crescia. Fui ordenado pastor, comecei a pastorear, cuidar de igrejas, me tornar então um líder evangélico, um líder preocupado com o desenvolvimento dessa minoria que antes era invisível, desconhecida, mas que agora estava crescendo. Desejo de que mais pessoas conseguissem compreender essa alegria, esse vigor de ser um cristão. Mas a gente, ao mesmo tempo, percebeu os evangélicos começando a aparecer nas manchetes dos jornais, na maioria com editoriais e artigos, com pessoas que desacreditavam ou tentavam até mesmo denigrir a história, esse movimento de crescimento na igreja evangélica. Mas essa igreja estava presente nas redes, nos canais de comunicação, nos jogos de futebol, agora marcando gols nos campos de futebol para ambos os lados, às vezes, né? E elegendo muitos políticos, se preocupando com a vida social do Brasil. Eu percebi ao mesmo tempo que naquele período, fazendo mestrado nos Estados Unidos, um grande seminário, o seminário Calvin Theological Seminary, de tradição reformada, e também depois doutorado no Westminster Theological Seminary, também olhando para a história dessa igreja, a nossa tradição, o nosso protestantismo, o nosso ser evangélico no Brasil havia sido muito influenciado pelos modelos americanos de igrejas, né? E eu trabalho percebo, na década de 2000, acima de todas as previsões estatísticas, a igreja ultrapassou os 26 milhões de adeptos evangélicos no Brasil. Eu trabalho nesse projeto há quase 20 anos como pesquisador de uma organização que vem de origem tradicional evangélica americana, a CEPAL, buscando a expansão da visão desde as campanhas evangelísticas do grande Billy Graham. Dentro da CEPAL eu trabalhei com vários projetos de previsões estatísticas e análises. Nós percebemos que haviam também muitas cidadezinhas no Brasil, especialmente do interior do sertão, da Serra Gaúcha, do interior do Brasil, regiões menos privilegiadas que não conheciam ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, enquanto levávamos o Evangelho, muitas dessas igrejas foram influenciadas também pela mentalidade de movimentos americanos que tinham também dentro do seu acervo questões políticas, sociais, religiosas. Na última década, em 2010, já confirmados pelo censo, 45 milhões de pessoas se identificaram como evangélicos. Os resultados do censo do IBGE de 2010 saíram e agora nós estamos aguardando os resultados desse censo, um pouco atrasado, de 2020, para avaliar quanto nós chegamos, né? Algumas das pesquisas, como a da Datafolha, já previu que nós chegávamos a 31% da população. Isso seria cerca de 65 milhões de adeptos. Isso precisa ser confirmado pelo censo de 2020. Né? Mas a mesma pesquisa também vai mostrando a fragilidade. Várias outras pesquisas que fizemos dentro da CEPAL, percebemos que essa fragilidade do movimento protestante evangélico brasileiro, com várias falhas, vários defeitos, que nós vamos avaliar também durante essas confissões de um pastor evangélico. Nos últimos anos, enfrentamos vários desafios, passamos pela pandemia juntos, com muitos desafios, crises pessoais, familiares, estamos ainda diante de uma grande chamada policrise no mundo, mistura de crises no mundo social, econômico, político, e nesse período nós percebemos claramente os evangélicos mais tradicionais, mais conservadores, muitos deles, vocês sabem muito bem, adotaram e fortaleceram uma linguagem de grave crise moral, com escalada de discursos bem conservadores e propostas políticas notoriamente ligadas a movimentos religiosos mais moralistas, mais conservadores. O conservadorismo evangélico brasileiro, nem todos estão dentro dessa categoria, claro, mas o conservadorismo evangélico, de forma geral, na sua maioria, tenta submeter o Estado,
o governo, a sociedade, as leis espirituais, as leis do Novo Testamento, a valores cristãos. E aí então a importância da gente avaliar por que nós somos tão conservadores, não é? Nós retratamos essa política, às vezes, dos últimos anos de endurecimento pessoal, familiar, emocional, endurecimento nas instituições, nas denominações, nas tradições, diversas tradições evangélicas com relação a apelos apologéticos à família, a uma família mais tradicional, à propriedade, à ortodoxia e até mesmo ao literalismo, muito claro, o literalismo dos textos bíblicos. Isso acontece não apenas entre os protestantes evangélicos, mas também entre os católicos. E todos os conservadores, na sua maioria, votaram para Messias Bolsonaro nas eleições de 2018 e talvez tenham dado um apoio muito forte ainda, nós não temos dados estatísticos, mas se percebeu claramente um apoio forte nas eleições também de 2022. Nos últimos anos eu também me envolvi num segundo doutorado numa universidade da Europa, em Aberdeen, na Escócia, de onde vem essa tradição toda protestante do século XVII, inclusive o movimento presbiteriano começou originalmente na Escócia. Mas nessa análise dos movimentos protestantes dos últimos anos, na Idade Moderna, a gente percebe desde o seu início esse olhar para as nossas fontes como sendo fundamental, uma análise mais aprofundada. Durante esse processo do doutorado eu estudei várias confissões, a vida de dezenas dos teólogos e tradição teológica. Eu tenho feito isso nas últimas décadas, então eu posso falar de dentro desse movimento protestante, por que nós somos conservadores, por que nós somos tradicionais. E nesses próximos vídeos eu quero falar nessa relação mais direta com o protestantismo europeu e americano. Nós somos, na verdade, muito mais conservadores, a gente vai falar sobre isso, por causa da nossa influência do protestantismo dos Estados Unidos no Brasil. Então nós somos muito menos protestantes europeus e muito mais evangélicos americanos. Participe, não perca o segundo vídeo dessa série, Confissões de um Pastor Evangélico. Por que nós, evangélicos, somos conservadores, somos tradicionais e às vezes demais conservadores, muito tradicionais.